O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Carlos Américo Pacheco, que é diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Ele nos fala aí sobre a plataforma FAPESP Covid-19 Data Sharing BR. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo em ordem. Professor, então, começando por essa notícia do início da semana lá no site do Governo do Estado, falando que 5 novas instituições aderiram ao Covid Data Sharing Brasil da FAPESP. Primeiro, eu queria que o senhor contasse para quem nos ouve e nos vê agora, nesse momento, o que é essa plataforma. Ela foi lançada recentemente, não é? Ela foi lançada recentemente. É um esforço, na verdade, de atuar junto com grandes laboratórios, grandes hospitais, para disponibilizar dados das pessoas que ou foram internadas ou fizeram testes clínicos relativos à Covid e colocar dados que são dados com sigilo de quem é o paciente, mas que permite, na verdade, uma série de estudos sobre a pandemia, sobre essa doença. Tem coisas curiosíssimas sobre o número de pessoas que são assintomáticas, o tipo de reação com relação. Então, ele permite você, os epidemiologistas, para todas as pessoas que estudam saúde pública e para aqueles que estão monitorando, na verdade, a evolução da doença, conhecer melhor qual é o perfil, por sexo, por idade, por região, de como é que essas pessoas têm sido afetadas. E é muito interessante porque partiu de uma iniciativa de grandes hospitais e do Laboratório Fleury, do Einstein, do Sírio, com a articulação da nossa diretoria científica, para disponibilizar dados. Se isso fosse paga, seria um custo astronômico, porque o valor desses testes, o valor das internações, que está por trás disso, o custo de ter produzido esses dados é gigantesco, e isso agora está disponibilizado e cada dia a gente tem mais instituições aderindo à rede. E professor, é primordial, então, esse banco de dados, importante o senhor falar aqui no Jornal da Rede Alesp, desse trabalho, né, intenso da FAPESP, não só com essa plataforma, que vai ajudar demais o Estado de São Paulo também entender como a pandemia vai se desenvolvendo. A gente sabe que cada semana é uma novidade. Então, dizendo desse papel centralizador, né, podemos dizer assim, da FAPESP nesses dados, nessa compilação de dados. Não tenha dúvida. Bom, nós temos atuado no assunto Covid de várias maneiras. Essa é uma iniciativa, mas logo que a doença chegou no Brasil, a gente fez uma chamada que a gente chama de resposta rápida, que são auxílios até de valores não muito elevados, mas que permitiram a gente irrigar com recursos todos os laboratórios que trabalham, sejam das universidades, dos institutos ou dos hospitais, que vinham trabalhando em temas correlatos à Covid. Então, a gente fez uma coisa, para você ter ideia, nessa primeira chamada que a gente fez, o primeiro projeto que a gente aprovou, ele foi submetido à FAPESP num dia, 3 dias depois estava contratado, porque a gente queria, na verdade, uma coisa rápida. Depois a gente fez um convite para os pesquisadores de São Paulo, que trabalham em áreas correlatas, na área de saúde, epidemiologia, mas mesmo em grandes questões da área social, para converterem os recursos que a FAPESP já tinha financiado em outros projetos para assuntos da Covid. E foi um negócio interessantíssimo, porque a Covid criou uma resposta de solidariedade tão grande na sociedade, que 150 grupos de pesquisa, nos quais a FAPESP já tinha colocado cerca de 260 milhões nos últimos anos, pegaram os seus laboratórios, as suas infraestruturas, os seus alunos e se voltaram a estudar questões relacionadas à Covid. E depois a gente fez o data sharing, esse que a gente estava comentando antes, e recentemente a gente anunciou uma parceria com o Todos pela Saúde, para fazer o financiamento dos estudos clínicos, de uma parte dos estudos clínicos da vacina Coronavac, que o Butantan está implementando os estudos clínicos e deve produzir na sequência nas instalações do próprio Butantan. Então, a gente vem atuando de diversas maneiras e eu acho que
é bastante importante, porque isso é um desafio que envolve toda a sociedade, e a FAPESP não podia se furtar a ter um papel ativo nessas questões. Carlos, falando sobre aí pesquisa, né, incentivo à pesquisa, as principais universidades que concentram pesquisas aqui no estado sobre a Covid-19 têm um incentivo da FAPESP. Vocês divulgaram ontem, a quinta-feira, que é um comunicado aí, na quinta-feira, né, ontem, um comunicado sobre como a FAPESP está acompanhando as discussões do PL 529/2020, que é um projeto polêmico, as universidades são contra, né? Está tramitando aqui na Alesp. O senhor pode contar como é que a FAPESP tem analisado esse projeto de lei, né? Qual que é a posição de vocês em relação a esse projeto de lei? Olha, nós temos conversado, tanto com parlamentares, com partidos dentro da Assembleia, mas sobretudo com o Executivo. Nós temos uma excelente relação com a Secretaria de Desenvolvimento, a secretária Patrícia Hélio, com o governador, com o vice-governador, e a gente tem dialogado tanto com o Executivo quanto dentro do Parlamento, porque eu acho que está bastante claro para a sociedade como um todo e dentro da Assembleia que é preciso encontrar uma solução que contribua para o ajuste que é necessário ser feito. A gente vive no meio de uma pandemia, ela tem consequências econômicas graves sobre as finanças públicas, etc. Então a gente precisa encontrar alguma solução que contribua, mas como a gente tem dito, a gente disse nesse comunicado, que preservem a estrutura da autonomia financeira e patrimonial da Fundação. Não é nem uma questão de desejo nosso. Essa autonomia financeira, patrimonial, administrativa, ela é uma determinação legal. Ela está inscrita na Constituição do Estado de São Paulo, e em toda a legislação que rege as fundações. A FAPESP é uma fundação que, depois de instituída, ganhou personalidade jurídica própria de direito privado, e ela tem que saber administrar seu patrimônio, porque ela responde pela gestão do seu patrimônio junto ao Tribunal de Contas e junto ao Ministério Público de Fundações. Mas eu tenho certeza de que prevalecerá, eu sinto isso com bastante disposição do Executivo e de dentro do Parlamento, de encontrar uma solução que atenda a esses diversos aspectos e preserve a autonomia da Fundação. E, professor, falando dessa, o senhor falou parceria, né, também conversando com os deputados, com o Executivo, a gente sabe a longa parceria que tem a FAPESP aqui com a Assembleia Legislativa de São Paulo, principalmente com o ILP, né, nos ciclos de palestras. Nós abrimos a semana justamente com esse ciclo de palestras com o ILP, falando sobre a genômica, com a Esther Sabino. Queria que o senhor falasse, então, dessa interlocução também que se faz aqui já há um bom tempo, né, desse ciclo de palestras, levando para frente, levando para os estudantes também mais conhecimento? Isso é uma iniciativa super interessante. A gente fica super grato, porque há mais ou menos 3 anos a gente iniciou essa parceria com a Assembleia Legislativa através do ILP, e a gente tem feito vários debates. A gente teve uma interrupção no começo da Covid, mas agora nós retomamos, como você bem diz, e falando sobre genômica. Na verdade, teve um público extraordinário que assistiu o webinar que foi feito sobre genômica. Tinham 3 excepcionais pesquisadores apresentando que estão estudando sobre genômica e relacionando um pouco essas questões sobre genômica com Covid. Então, foi super interessante. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque nós vamos ter agora, na verdade, vários outros eventos. Nós fizemos, ao longo desses 3 anos, mais ou menos 20 eventos com 80 pesquisadores, com participação de vários deputados. O próximo, eu queria alertar aí os nossos ouvintes, será sobre empreendedorismo, inovação e impacto social, no dia 28 de setembro. Depois a gente vai ter outros sobre depressão, indústria 4.0, etc. Mas esse sobre empreendimento de impacto social é muito interessante. A gente está trazendo algumas startups financiadas pela FAPESP que têm desenvolvido soluções de impacto social. O que é startup que trabalha com impacto social? É startup que procura melhorar a renda, atender populações desassistidas. São empreendimentos que são empreendimentos comerciais, são empreendimentos, são startups, são empresas, mas cujo foco
é o impacto social. Essa nova geração de empreendedores tem se dedicado muito a criar soluções de empresa que modifiquem de forma significativa a vida das pessoas. Isso a gente chama empreendimentos de impacto social. E a gente vai ter 4 ou 5 excelentes exemplos para relatar o que essa juventude anda fazendo de impacto social e que a FAPESP vem financiando. Então, convido desde já, dia 28 de setembro, é sempre às 15 horas, a Rádio Alesp, a TV Alesp, e sempre reproduz esse material, ele vai estar disponível no YouTube também. Eu queria saber, Carlos, perspectivas da FAPESP, né? A gente sabe da importância da FAPESP, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil, porque a maioria das pesquisas hoje, Júlio, aqui no Brasil, saem de universidades paulistas, principalmente universidades estaduais, né? USP, Unicamp, Unesp. Elas são muito importantes, são fundamentais para a pesquisa e, enfim, acho que mais de 50% das pesquisas que estão sendo realizadas hoje no país, né? Estou arriscando por baixo, me corrija se eu estiver errado, Carlos, saem de universidades do estado de São Paulo. Quais são as perspectivas, né, da pesquisa e de financiamento? A gente sabe que está no meio de uma pandemia, Covid, importante pesquisa, é importante a gente fomentar a pesquisa, né, ainda mais uma instituição como a FAPESP. Eu sei, porque eu também sou pesquisador lá da USP, estou lá no doutorado da USP. Eu sei da importância que vocês têm para a pesquisa e para os pesquisadores hoje do nosso país. Quais são as perspectivas no pós-pandemia e quais são as perspectivas em 2021, a partir de 2021, com ou não a aprovação desse projeto de lei, né, o 529? Bom, eu diria que é o seguinte, as perspectivas são positivas. É evidente que a FAPESP ela recebe todo mês um percentual da arrecadação tributária de São Paulo, 1%, descontado aquilo que é transferido para os municípios. Então, é evidente que a FAPESP ela já tem um mecanismo de ajuste. Quando cai a receita tributária, caem os recursos que a FAPESP recebe. Mas a FAPESP, por lei, da lei de constituição da FAPESP, diz que a FAPESP deve manter um fundo para essas eventualidades. E a gente tem algum recurso nesse fundo que permite a gente, em momentos em que a arrecadação cai, a gente honre todos os compromissos. Nos 62 anos de história da FAPESP, a FAPESP nunca deixou de honrar um compromisso que tenha assistido, seja com um bolsista, com um projeto, etc. Então, a gente vai manter essa tradição da FAPESP. Nós, no primeiro semestre desse ano, fizemos algum ajuste interno, porque a queda de receita tributária foi muito forte, mas esse ajuste não prejudicou nossos projetos. Quer dizer, a gente atuou, por exemplo, com relação às bolsas do exterior, nós repatriamos jovens que estavam fazendo doutorado, mestrado, ou estavam fazendo algum curso no exterior, um pós-doc, e que estavam em situações de risco. Então, a gente antecipou a volta deles para o país. Com isso, na verdade, a gente também fez uma certa economia com bolsas no exterior e, durante um certo período, a gente suspendeu a ida de estudantes para o exterior. Então, a gente fez alguns ajustes para preservar o caixa da fundação, mas eu diria assim que a fundação continua firme, ela tem uma reserva que é determinação legal até ter essa reserva, e o compromisso nosso é honrar as concessões que a gente vem a realizar. É importante isso porque eu acho que a pandemia revelou uma situação que é peculiar. Qual é o papel da ciência e da tecnologia e da inovação nesses momentos? Eu acho que todos temos clareza de que, na verdade, a melhor resposta que a gente tem que dar para a pandemia vem da ciência e da inovação. A gente está vendo isso na corrida mundial que existe sobre vacinas, mas a gente está vendo isso nos equipamentos de proteção individual, nos testes rápidos, nas soluções para ventiladores e equipamentos de médicos hospitalares para exames clínicos, etc. A gente percebeu, na verdade, a vulnerabilidade que a gente tem
e a necessidade de produzir bom conhecimento e boas inovações pelas empresas capazes de enfrentar situações de risco tão graves. E acho que todos aprendemos a duras custas com essa pandemia de que isso vai exigir que a gente esteja melhor preparado, não só para ainda enfrentar agora a Covid, mas para enfrentar as possíveis novas pandemias que possa vir. A gente viveu isso num ciclo de viroses duras em São Paulo, com Zika, dengue, chikungunya, e agora a gente está vendo com o coronavírus. Então, eu acho que a FAPESP está, eu diria, preparada para apoiar as universidades, os institutos de pesquisa e as empresas inovativas nesse esforço de desenvolver soluções que enfrentem os problemas reais da vida. A gente gosta muito, a gente até esse ano fez uma chamada importante, que a gente deve divulgar o resultado em alguns meses, sobre o que a gente chama de núcleos orientados à solução de problemas. Pesquisa orientada à solução de problemas. E acho que a Covid mostra que tem um enorme terreno para trabalhar nesse tipo de financiamento e acho que ele será uma realidade permanente nos próximos anos. Professor, o senhor também tem uma proximidade aí com a área econômica e políticas industrial e tecnológica, né? Nesse aspecto aí, falta ao Brasil ainda o quê, né? Falta muita coisa. A área de inovação, hoje vai ter o anúncio do resultado, saiu já os dados preliminares do Índice Global de Inovação, Global Innovation Index. O Brasil melhorou 4 posições, mas a posição do Brasil é muito ruim, né? A gente está lá fora dos 60 primeiros lugares no índice. Por que a nação de inovação não é boa no país? Basicamente, eu diria o seguinte, evidentemente, há uma descontinuidade no financiamento à pesquisa e no apoio às empresas inovativas, mas, basicamente, a economia brasileira vai mal. Não há milagre que você faça sobre inovação se a economia não cresce, se o Brasil encolhe de tamanho, porque as empresas inovam para lançar novos produtos de mercado, para colocar novas soluções, serviços inovadores, etc. E elas inovam em função das exigências do mercado, da competição no mercado e de como o mercado cresce. A grande razão pela qual a inovação vai mal no Brasil é o desempenho econômico, que é medíocre nos últimos quase 20 anos no Brasil. Tinham raros períodos de crescimento econômico. Então, essa é uma coisa importante. Do outro lado, a inovação pressupõe um conjunto bom de relações entre empresas, instituições, universidades, etc. Eu digo até que, nesse aspecto, a gente não está tão mal quanto no desempenho da economia. Mas aqui também há muita coisa a ser feita, de incentive as empresas a terem equipes permanentes de pesquisa e desenvolvimento que consigam interagir com esse universo de soluções que as universidades e os institutos oferecem. Há muita coisa a ser feita nesse terreno, mas é preciso ver que a responsabilidade maior para a gente andar melhor no campo da inovação é na área econômica. Inovação não é só produzir novo conhecimento, é levá-lo ao mercado. E, para isso, precisa de boas empresas inovativas que queiram enfrentar o desafio. Por isso, na FAPESP, a gente financia muita ciência de qualidade, procura incentivar que essa ciência esteja disponibilizada para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem programa para pequenas empresas inovativas que são, na verdade, hoje, talvez um instrumento mais rápido e fácil dessas soluções chegarem ao mercado. Carlos, falando aí de inovação, de pesquisa, né? A gente sabe aí das colocações aí das universidades brasileiras nos rankings internacionais, né? A gente sempre fica ali, não conseguimos chegar ali nos 200 primeiros lugares, vamos dizer assim, né? Você tem a USP ali, 250, 300, né? Você tem a Unicamp, a Unesp, e isso também se deve aí a várias questões, né? A questão da internacionalização, pesquisa, a produção acadêmica de artigos e tal. O que uma entidade como a FAPESP pode ajudar nesse momento
apesar da crise econômica, apesar de restrições, enfim, apesar de uma série de coisas, o que uma entidade como a FAPESP pode ajudar na melhora do ranking das universidades paulistas hoje? Enfim, hoje as universidades brasileiras estão entre as melhores da América Latina, mas poderiam estar melhor colocadas aí no ranking mundial, né, em várias questões. O que a FAPESP pode fazer para ajudar nessa melhoria desses índices? Bom, primeiro deixa eu comentar o seguinte, há vários rankings internacionais, porque há várias metodologias, tá certo? Verdade. Que são utilizadas. E a posição das nossas universidades, sobretudo das universidades paulistas, ela é relativamente boa em alguns desses rankings. Porque, veja, o ranking é composto de um conjunto de indicadores. E, às vezes, esses indicadores são bastante objetivos. Quanto que você publica, quanto que você recebe no seu orçamento de convênios com empresas, quanto que você forma de doutores, etc. São números objetivos. E a internacionalização que é baixa no nosso país, né? Número de alunos que você tem estrangeiros cursando a sua faculdade, os seus cursos, etc. Mas em alguns rankings também tem uma avaliação subjetiva. Ele pergunta para pesquisadores sênior do mundo inteiro qual é a imagem da instituição. Então, os rankings são muito diferentes, então é preciso ter cuidado quando pega um ou outro ranking. Eu diria que, para os rankings que são mais objetivos, a posição das universidades paulistas é relativamente boa. E evidentemente, estão nos primeiros lugares de toda a América Latina, etc. Não é tão, assim, é um copo meio cheio, meio vazio. Nós estamos numa situação que não é tão ruim. A FAPESP tem atuado, mas em termos de mundo, ainda estamos aí a dever, né? Poderíamos estar entre os 200 primeiros, vai. Eu acho que a gente deve sempre cobrar mais. E que deve dizer que a gente não está tão bom quanto a gente quer estar. Mas a situação não é tão... Veja, é o seguinte, hoje vai anunciar esse Global Innovation Index, que é o principal índice de inovação do mundo. Ele tem vários pilares, ele tem 100 e poucos indicadores por trás, é um índice complexo, etc. O que a gente sai melhor no Global Innovation Index é em relação às universidades brasileiras. É melhor do que todo o restante. Todo o restante qual é o ambiente econômico, qual é o crescimento, qual é o ambiente institucional, como é que é o financiamento, etc. Então, são vários pilares. No pilar universidades, é o que a gente sai melhor no ranking internacional. Então, por isso que eu diria para você o seguinte, é preciso ponderar um pouco esses rankings. Mas eu diria, só para complementar a tua pergunta, a resposta para a tua pergunta, o que a FAPESP tem feito? Já há muitos anos, a gente tem tido um esforço enorme de aumentar a colaboração internacional. A melhor forma que a gente tem de forçar, na verdade, estimular o aumento da qualidade da ciência que a gente produz e a internacionalização é pela cooperação internacional. Então, a FAPESP hoje, você pode entrar no website da FAPESP e buscar lá a cooperação internacional, nós temos acordos com as principais agências de financiamento à pesquisa do mundo e com centenas de universidades pelo mundo. E a gente lança chamadas para financiar projetos que são feitos em parceria com pesquisadores de fora, de outros países. E é importante ter em vista de que o que nós queremos na FAPESP é que os pesquisadores paulistas sejam protagonistas, não sejam assistentes de um pesquisador sênior lá de fora e que vão dar uma pequena contribuição. Nós financiamos projetos que são coescritos e concebidos conjuntamente entre o pesquisador aqui e um pesquisador lá de fora. Nós queremos isonomia nessa relação e um protagonismo da ciência paulista no mundo. E a gente tem conseguido isso. Os resultados são muito impressionantes. A gente mede tudo isso com diversos tipos de indicadores. A gente sabe que essa ciência que é produzida em cooperação com um pesquisador de São Paulo, um pesquisador no mundo, ou até em outro estado da federação, ele, em geral, são artigos que são publicados nas melhores revistas, nas revistas mais citadas, e tem índices de impacto melhores do que aqueles que são feitos isoladamente. Então, a gente tem direcionado um esforço muito grande para a cooperação
como uma forma de vencer das dificuldades que a gente tem, que é a internacionalização das universidades. Mas também como uma forma de estimular o aumento da qualidade do que a gente produz. Nós temos uma mantra interna na FAPESP que diz o que nós queremos da FAPESP. Que a FAPESP financie ciência de cada vez melhor qualidade, ciência que tem e inovações que têm um impacto social e ciência e inovação que têm um impacto econômico, que gerem empregos, resultados, tributos e auxiliem o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, a gente maneja os instrumentos de modo a tentar pegar esses 3 grandes objetivos da Fundação. Tá certo. Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com seus ouvintes e com a Assembleia Legislativa. Obrigado. Tá certo. Obrigado.